Olá, aqui mais uma vez Charlie Normandel, apresentando hoje o lançamento do deck, ou baralho, o Eterno Aprendiz Petit Lenormand. Este é um deck voltado exclusivamente para o estudo, embora ele possa ser utilizado para o uso convencional das cartas. Antes de mais nada, eu quero apresentar aqui três decks que serviram de base, de referência para que esse baralho surgisse. Não seria honesto da minha parte divulgar sem antes fazer esse preito de reconhecimento a esses três baralhos aqui que serviram de referência, como eu disse, para a confecção do Eterno Aprendiz Petit Lenormand. Estes dois decks, o Esmeralda Lenormand e o Estudante Lenormand, eles são produzidos e organizados pela cartomante brasileira Carla Souza, que particularmente eu admiro muito e me afino bastante com o seu método de abordar as cartas. Quem já compulsou, já folheou algum dos meus materiais sabe que eu sigo a mesma linha, a mesma vertente. E esse baralho aqui, Primeiros Passos Lenormand. Esses dois, particularmente, são o que podemos chamar de baralhos de estudo, que é o que eu pretendi fazer aqui no Eterno Aprendiz Lenormand. Mas o Esmeralda Lenormand, embora não seja um baralho de estudos, as suas cartas apresentam também algumas informações extras que auxiliam na leitura e na compreensão das mesmas. E isso agrega uma vantagem muito grande durante a leitura, porque nos traz mais associações à medida que a gente vai lendo e interpretando as cartas. Mas, feito aqui esse reconhecimento, são baralhos excelentes, eles são diferentes um do outro, eles se complementam, né? Quem se interessa pelo sistema Petit Lenormand de coração e de alma acaba sempre que pode adquirindo baralhos ou decks diferentes a fim de ir ampliando o seu cabedal de informações acerca desse sistema oracular, porque essas cartas também servem, como eu tenho dito, para estudar. Assim como nós pegamos um livro, lemos, refletimos, meditamos sobre ele, cada conjunto de cartas se presta à mesma finalidade. Nós podemos pegar uma lâmina, observá-la, estudá-la, analisá-la, refletir sobre ela, pensar, repensar, meditar. E assim nós vamos ampliando, né, o nosso leque de informações sobre o Petit Lenormand e vamos progressivamente ampliando o nosso domínio sobre esse sistema oracular. Então fica a sugestão. Mas deixa eu apresentar para vocês então o Eterno Aprendiz Petit Lenormand. Eu, em primeiro lugar, quero chamar a atenção para o tamanho, né, o tamanho dele. Né? Eu pensei ele num tamanho maior, justamente para favorecer a aprendizagem. Né? As cartas têm quase um quarto, cada uma das cartas tem quase um quarto do tamanho, um quarto de uma folha A4, né? Como se nós pegássemos uma folha A4, folha de ofício, dividíssemos ela em 4 partes, vai dar mais ou menos o tamanho de cada carta.
Embora o sistema Lenormand tenha 36 cartas, esse baralho apresenta 44 cartas. Não apresenta nenhuma carta de significado a mais. Essas 8 cartas extras, elas reúnem instruções que ajudam, principalmente quem nunca teve um contato com o Petit Lenormand ainda, ajudam a entender, a se familiarizar melhor com esse sistema oracular. Então aqui a capa a capa do baralho, né? Vamos apresentando aqui de carta a carta. A capa do baralho. Aqui uma breve introdução. Depois, então, nós temos uma apresentação. No verso, né, continua a apresentação. As cartas, elas têm uma boa gramatura, em torno de 260 gramas o papel, mais a gramatura da laminação, que dá em torno de 280 gramas. Elas são laminadas, isso talvez não agrade a todos, mas ela tem a vantagem, a laminação tem a vantagem de conferir uma durabilidade maior ao baralho, ele não vai sujar, não vai deteriorar, então ele conserva mais, vai durar por mais tempo do que aqueles baralhos que não são laminados. No momento é o que eu tenho conseguido fazer. Tá? Tanto o meu deck quanto o livro que é complementar a ele, são produções artesanais. Cada baralho é uma produção única e exclusiva, eles são feitos sob demanda. Até por isso que o preço é um pouco mais caro. Então a outra carta, que é uma carta que eu gosto bastante, é a carta guia, que ajuda a interpretar o conteúdo de cada uma das 36 cartas do Petit Lenormand. Então mostra que a carta que está acima é a carta que exerce domínio sobre ela, da mesma forma a carta que está abaixo é dominada pela que está acima. A carta que está à esquerda, né, da carta que estamos considerando é descrita por ela, da mesma forma que a carta que está à direita descreve a que está à esquerda. Então mostra a posição do naipe, de características como lugar, tempo, lembrando que o sistema Lenormand talvez dos sistemas cartomânticos seja o mais versátil que existe, porque cada carta pode representar muitas coisas. Então, cada carta pode ter uma referência de tempo, de lugar, de pessoa e por aí vai. Toda carta tem, então, o número da carta, que é aquele número do 1 ao 36, né, do cavaleiro até a cruz, o nome da carta, a polaridade. A polaridade, nós adotamos o sistema exposto pela cartomante Carla Souza no volume 1 do seu Diário Lenormand, porque nos pareceu uma forma mais profunda de se abordar a polaridade das cartas do que se considerar meramente as positivas, negativas e as neutras. Né? Se nós pegarmos as neutras, nós vamos notar, como está exposto lá, que algumas se inclinam mais para a polaridade positiva e outras mais para a negativa. Isso confere uma maior profundidade na leitura das cartas. Né? E no meio, então, um emblema composto por palavras-chave. No verso tem algumas sugestões de tiragem, com uma carta, duas cartas e três cartas. E no livro, então, é abordado outros sistemas de tiragem, em especial a mesa real. Depois vem uma outra carta que apresenta dicas de estudo e algo que eu considero muito importante e nem todos os livros e manuais de cartomancia encontram. O que eu acho muito falho é a referência central, né?
Ninguém escreve um livro do nada, ninguém faz um conjunto de cartas do nada. Se inspira em outros livros, se inspira em outros baralhos, em outros decks, e eu acho importante fazer a referência, uma questão de honestidade intelectual. Aqui então tem os livros, eu gosto muito do material da Carla Souza, quem me influencia mais diretamente. Esses sites aqui são muito interessantes. Evidentemente, aqui eu vou sugerir o Aprendiz Lenormand, que é um site que está começando agora e ele vai se destinar então a essa preocupação mais didática em torno do Petit Lenormand, o Falando Lenormandês e o Sorte Lenormand. E alguns canais do YouTube muito interessantes. Super indico do Alex Tarólogo. Eu acho as colocações dele muito pertinentes, muito profundas, tanto sobre o tarô quanto sobre o Petit Lenormand. O canal da Tânia Durão. Tânia Durão é a luz em pessoa. Eu gosto muito das colocações dela, do astral, do olhar que ela tem sobre as cartas. A Carla Souza, que eu já referi. E o canal Sorte Lenormand eu acho fantástico e me inspira muito, até nesse sistema de apresentar as cartas, que é feito primorosamente pelo José Fernando, que é uma das pessoas que está por trás do Sorte Lenormand, vale a pena conhecer. Depois vem algumas cartas que apresentam então o naipe. É muito importante esse enfoque no naipe, porque ele ajuda a entender melhor o sentido de cada carta. Então, o naipe de copas, o naipe de espadas, o naipe de ouros, o naipe de paus. E agora vamos então a cada uma das 36 cartas do Petit Lenormand. Aqui então a carta do Cavaleiro, gostei muito da diagramação, e sempre todas as cartas vão ter o número de ordem dela no sistema Lenormand, do 1 ao 36, o nome da carta, a polaridade, aqui no caso neutro positiva, e aqui embaixo o número e o naipe da carta. Né? Então o cavaleiro é o 9 de copas. Lembrando sempre que o emblema, na verdade, está ali para lembrar o significado do número e do naipe daquela carta. Tá? A carta é cheia de informações. Né? No primeiro momento até assusta, parece um tanto poluída, mas podem ter certeza que cada lâmina foi pensado com muita atenção, com muito carinho, né? E sempre com uma preocupação didática. Então, quem estuda a carta vai ter uma série de referências, né? Como longe e perto, a questão da direção do emblema, né? Que nem o cavaleiro, né? De onde ele vem, para onde ele está indo, o que está nos seus pensamentos, o que está na sua base, por aí vai. Então, aqui o cavaleiro, o trevo, o navio, a casa, a árvore, as nuvens, a serpente ou a cobra, o caixão ou o ataúde, as flores, a foice, o chicote, os pássaros. Também gostei muito da forma como ficou o emblema. Né? Lembrando que pássaros não é só aborrecimentos, né? Pássaros também é um grande indicativo de liberdade, de elevação, de voar alto. A criança, eu uso muito esse emblema para caracterizar o site Aprendiz Lenormand, porque é a proposta dele, é essa linha, né, de iniciar aqueles que estão tendo o seu interesse voltado para o sistema Petit Lenormand. A raposa também ficou muito bonita. O urso,
a estrela, né, eu escolhi propositalmente a estrela guia para reforçar essa ideia de rumo, de direção, de orientação que a carta traz, a cegonha, o cachorro ou cão, a torre, o jardim, a montanha, os caminhos. Essa aqui também é uma carta muito interessante, que também, de certa forma, tem a ver com a do pássaro, com a dos pássaros, porque implica em livre-arbítrio, em poder de escolha, em capacidade decisória. É uma carta muito profunda dentro do sistema Petit-Lenormand. Os ratos, o coração, o anel, os livros, a carta, o homem, a mulher. Eu gostei bastante também da diagramação que eu consegui dar para elas. Né? Eu sempre opto e tenho uma predileção pelos baralhos que mantém a tradição Lenormand do homem e a mulher se confrontando. A carta 28 e a carta 29, cada uma voltado para outra. Isso numa leitura mais ampla, como a mesa real, é de extrema utilidade para a forma como a gente pode abordar ali a leitura. 28 e 29, os lírios, o sol, a lua, a chave, os peixes, a âncora e a cruz. Então, essas aqui são as 36 cartas do deck O Eterno Aprendiz Petit-Lenormand, mais essas 8 cartas, né, que apresentam informações complementares, né, como essas aqui que apresentam o naipe, e as demais que trazem algumas explicações com foco especial para a carta guia. Eu espero que esse deck tenha uma boa acolhida, espero que ele atinja a sua finalidade, que é auxiliar no entendimento dessas cartas. Quero compartilhar com vocês a minha alegria, a minha felicidade, porque, como eu já disse em outro vídeo, isso foi um processo cíclico, eu não pensei dessa forma, mas acabou acontecendo, em 3 ciclos de 9 meses, quase 3 anos, para completar então o baralho. A primeira coisa que surgiu foi o baralho, depois o livro, O Eterno Aprendiz Petit-Lenormand, e, por último, então, o blog, o canal no YouTube e o site, a loja. Espero que sejamos parceiros daqui para frente, contem comigo no que estiver ao meu alcance para colaborar com a difusão desse sistema fantástico, fascinante, fenomenal que é o Petit-Lenormand. Espero que vocês, de fato, apreciem essa minha primeira contribuição, o Eterno Aprendiz Petit-Lenormand. Aqui, Charlie Normandel. Um abraço no coração, até mais.